que terminam, mas há aquelas que continuam ecoando, mesmo após o último capítulo. Neste universo de fãs espalhados pelos 4 cantos do mundo, surgiram teorias, muitas, algumas improváveis, outras assustadoramente possíveis. E se te disséssemos que reunimos essas ideias, unimos os pontos, costuramos os buracos deixados pelo roteiro e criamos a nossa própria verdade? Aqui não há achismos, há imaginação, pesquisa, observação. Uma releitura construída com base em tudo o que você sentiu e no que a novela jamais teve coragem de revelar. Se você acha que entendeu tudo, está prestes a descobrir que o verdadeiro enredo talvez ainda nem tenha começado. Bem-vindos a Contos Proibidos de Yani Chapkini. – 12 de abril de 2024, o tempo não apenas passou. Ele arrastou Feri Corran pelos calcanhares como um animal ferido sendo levado à cova. O paletó preto sob medida jaz esquecido na poltrona. A mesa cercada de fotografias tiradas à distância da fortaleza onde sua mulher está incomunicável há meses, enquanto Feri encara o próprio reflexo no espelho embaçado do banheiro. Cada gota que escorre da torneira parece zombar de sua tentativa de parecer inteiro. Os olhos fundos, a barba farta por fazer, o semblante gasto. Era difícil reconhecer o galante jovem que um dia encantou Istambul com um sorriso torto e uma insolência encantadora. Em minutos ele veste a camisa branca como se fosse uma armadura. As mãos tremem ao abotoar os punhos. A cada botão fechado, uma memória aberta. Seiran sorrindo ao seu lado no casamento. Seiran chorando na sacada do quarto por ele ser tão infantil. Seiran o ignorando enquanto ele gritava na porta do hospital. 5 meses. Centenas de fotos. Nenhuma resposta. Adjar, seu investigador, a semana se limitava a repetir. Ela está bem protegida. Nunca sozinha. Mas, parece triste. Triste? Isso não bastava. Ele precisava ouvir, ver, tocar. O velho Orhan, outrora altivo e frio como o mármore da mansão Corran, agora é o único que tenta equilibrar os pratos da tragédia familiar. Mesmo ele jamais curvado pelos anos e pelas decepções, lhe disse na última conversa: Feri, essa história precisa terminar, para o bem ou para o mal. Era hoje. O tribunal o aguardava. O juiz, os advogados, os jornalistas, todos com suas pastas, papéis e suposições. Mas Feri queria só uma coisa, os olhos dela. Descendo lentamente os degraus de mármore, como quem caminha para o próprio julgamento, ele sente a cicatriz na perna queimar sob a calça social. Não é só a dor física do seu acidente que o faz mancar. Era o peso da ausência, o vazio de não ter mais onde buscar Seiran, nem nos braços dela, nem nas memórias que agora só o torturam. Ao entrar no carro, seus dedos apertam com força a aliança que ainda carrega no bolso. Um último amuleto, um último ato de fé. Dirige a Murat. Ou murmura ao motorista: para onde, senhor? Para o fim, ou para o recomeço? O motor ronca. A cidade gira lá fora. Mas no peito de Feri só há um som, o da esperança morrendo, ou voltando a respirar. 12 de abril de 2024. Seiran já estava acordada antes mesmo do céu clarear. Mas não por insônia. Era como se o próprio corpo recusasse o descanso, prevendo o embate que o dia traria. A cortina translúcida dançava lentamente com o vento suave de primavera, revelando a silhueta da mulher diante da janela. De camisola longa cor creme e um chale de cachemir jogado sobre os ombros, Seiran parecia uma figura saída de um quadro impressionista. Serena por fora, mas com as pinceladas da alma à beira do caos. O chá esfriava na xícara intocada. Os seguranças se mantinham discretamente ao redor da casa, um círculo protetor que ela nunca pediu, mas também nunca recusou. Seu fiel amigo Sinan não economizara recursos. Lhe disse que sua família era abastada e que essa casa nas montanhas que lhe cedera era uma das muitas que tinha. Não lhe faria falta, mal sabia ela que seu plano verdadeiro era prendê-la em uma redoma de vidro, longe dele. Longe do amor imortal que ela nutria pelo seu maior inimigo, não porque Feri Corran tenha lhe feito algum mal, mas simplesmente por ter tido seu corpo sob seus lençóis, ter provado aqueles lábios que sonha se perder lascivamente há anos. Eu sentirei você como nenhum homem. Me aguarde, Seiran, meu amor.
Seiran sente as intenções de Sinan, a maneira como ele a olha, mas ela o tolera, porque não lhe faz nenhum mal, nunca a tocará, nunca forçará nada, até nos abraços mantém uma postura defensiva, ela dá de ombros, ela mudou, afinal, aprendera a força que o mundo lá fora não perdoa mulheres frágeis, nem as que ousam fugir de seus destinos. Ela fecha os olhos por um momento. A memória traiçoeira volta aquele dia no hospital. Feri se afastando, Suna em prantos e ela, imóvel. O coração dilacerado e desesperada por mais uma vez não saber o que fazer. Havia escolhido o silêncio, e nesse silêncio construiu suas muralhas. 5 meses. 5 meses ignorando chamadas, fechando portas, rejeitando encontros. Não por crueldade, mas por necessidade. Ver Feri novamente seria como abrir uma ferida com as próprias mãos. Mas hoje, o destino exige a presença dela no tribunal. A caneta que assinará o fim. Ela se levanta. Cruza o quarto com passos firmes. A estilista deixara o vestido pronto há dias, um corte sóbrio, em azul petróleo, discreto mas imponente. Como ela se tornara. Como precisou se tornar. Enquanto a assistente ajeita os fios dourados num coque delicado, Seira encara o próprio reflexo. Não vê a menina que um dia foi entregue como moeda de troca num casamento infeliz. Não vê a esposa apaixonada que chorava em silêncio nos corredores frios da mansão Corran. Desiste, solta suas madeixas como ele gostava. Agora ela é outra. Não mais frágil. Não mais disponível. Não mais de ferir. Mas algo ainda pulsa insistente sob as costelas. Uma inquietação que não consegue calar. Ela inspira fundo. Parece que algo em seu peito quer explodir. Senhora Seiran. O carro está pronto. Ela acena levemente, pega a bolsa e a pasta com os documentos. Ao cruzar a porta, o mundo parece se aquietar por um segundo. Como se até o tempo respeitasse aquele momento. Hoje ela verá Feri pela primeira vez em um ano. E apesar do controle, do autocontrole, uma única pergunta ecoa. Será que ele ainda é o mesmo homem que a fez sonhar com um feliz para sempre? Enquanto o carro deslizava silenciosamente pelas ruas de Istambul, Seiran mantinha os olhos fixos no vidro. A cidade passava em borrões, prédios, árvores, pontes e memórias. Setembro passado lhe vem à mente. A noite em que tudo quase terminou. A notícia chegou como um raio. Fericoran havia sofrido um acidente gravíssimo. Seu jipe fora encontrado retorcido na beira de uma estrada, praticamente desintegrado. Ela se lembrava com perfeição. Os gritos, o chão sumindo sob os pés, o coração parando por segundos que pareceram séculos. Saiu correndo descalça em desespero. Quase invadiu o hospital. Quase. Foi Sinan quem a segurou. Quem a impediu de se expor novamente aos Corran. Você quer ajudar? Então fique viva. Se aparecer agora, os Corran vão acusá-la de ser a culpada por isso. Confie em mim, eu vou te contar tudo. E ele contou. Contou até demais. Feri não estava sozinho. Diar, advogada. Cabelos tão negros como o próprio inferno deveria ser. Era ela quem salvou sua vida naquela noite maldita. E quem sabe nas noites anteriores também. Contou como os dois pareciam próximos. Intimamente próximos. E aquilo, mais do que o acidente, a matou por dentro. Seira ainda treme de raiva por dentro. Crápula, sussurrou baixinho naquele carro, como se o próprio nome dele queimasse sua língua. Mesmo assim, ficou dias acordada. Sem comer, sem se levantar do chão. Esperando, implorando, rezando. Abdin e Sina lhe davam notícias a cada meia hora. E quando finalmente recebeu a filmagem dele deixando o hospital, pálido, magro, mas vivo, ela desabou. Chorou com o corpo inteiro, como se tivesse parido a própria alma. Graças a Allah, sussurrou ela, enquanto as lágrimas escorriam pela face pálida. Nem quando ele foi baleado por Tariq, anos atrás, sentiu algo tão apavorante. Porque ali, naquele setembro, ela soube. Se Feri morresse, ela o seguiria. Sem dúvida. Sem remorso. Sem volta. Mas ele viveu. E vive ao lado de outra. Tem uma nova vida. Um novo caminho. Um novo amor, talvez. Seiran fecha os olhos com força, como se quisesse esmagar as lágrimas que não desceram. O câncer, graças a Allah, está em remissão total. Mas seu coração? Esse segue em metástase, tomado por um único nome, uma única lembrança. Feri. Agora, olhando seu reflexo no vidro do carro, uma pergunta pulsa em silêncio.
Será que você sabe o quanto eu ainda o amo, Feri Corran? Ela não tem o direito de impedi-lo de ser feliz, mesmo que isso custe a própria felicidade. Mesmo que morra um pouco toda vez que ouve o nome dele. O carro reduz a velocidade. Estão chegando ao tribunal. Seiran passa os dedos nos olhos, recompõe o olhar no espelho, ajeita o batom como quem veste uma armadura. Que pelo menos ele seja feliz, diz em um fio de voz. E sai do carro, pronta para enfrentar o destino. 12 de abril de 2024, 10 horas e 47 da manhã. Tribunal de Istambul. O som dos flashes dos fotógrafos ricocheteia como tiros nas paredes de pedra do antigo tribunal. Feri Corran desce do carro lentamente, apoiando-se com firmeza na bengala de madeira entalhada, não apenas um suporte físico, mas o último fio de sanidade a que se agarra com unhas e dentes. Seu terno sob medida esconde os tremores das mãos. Seus óculos escuros disfarçam os olhos vermelhos da insônia. Mas nada pode ocultar o peso que curva suas costas, mesmo quando sua postura é a de um homem que desafia o mundo com o olhar. Ao seu lado, uma figura elegante, esguia, de cabelo preso com perfeição e perfume de vitória, de ar sarrafar. A morena estende o braço para ampará-lo com suavidade, como quem toca um ídolo de porcelana. Devagar, Feri, o mundo está assistindo. Sussurra com um sorriso de canto, enquanto as câmeras captam o gesto quase amoroso. Ela não entrará para a audiência. Não hoje. Sabe seu lugar e seu momento. Mas ali, sob os olhos de toda a imprensa turca, ela planta uma imagem poderosa, a mulher que guia o herdeiro Corran pela tempestade. Só que o que a câmera não vê, mas ela sabe, é que Feri não pertence a ninguém. Ainda, por enquanto, ele é só um animal ferido, um homem despedaçado. Mas logo, logo ele será dela, todo dela. Porque diferente de Seiran, que acreditava em amor, Diar acredita em poder. E onde há fraqueza, há espaço para domínio. O ex-marido dela, um político fracassado, jamais soube controlá-la. Devolveu-a ao avô como se ela fosse um problema insolúvel. Feri não fará o mesmo. Ela moldará esse homem até que ele não saiba mais onde termina e onde ela começa. Queridas noveletes, gostaram desse conto proibido número 2 de Yalit Apikini, o último divórcio de Seifer? E não se esqueça de dar seu like. Se não segue o canal, ficaríamos honradas de você fazer parte da nossa comunidade que a cada dia cresce mais, e no próximo episódio, veremos a conclusão desse conto, o encontro de Seiran e Feri no tribunal depois de meses, qual a reação de Feri ao ver sua mulher com outro homem, como Seiran o encarará, sem nunca ter lhe dirigido uma única palavra após seu desmaio na mansão. Não perca a conclusão desse conto, que só aqui eu conto, tudo que nos privaram de saber em Yalit Apikini, que Alá nos proteja.